Para você que é do ramo de vendas, da área da beleza, estética ou até mesmo da saúde, esse conteúdo é para você. E sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai tratar sobre harmonia. É para você que gosta de olhar uma composição e ver que os elementos conversam entre si e não tem aquele atrito. Com certeza você já olhou para alguma foto, sentiu algum desequilíbrio e talvez não sabia exatamente do que se tratava. Muitas vezes uma linha torta no horizonte, às vezes uma claridade excessiva no assunto principal, ou até mesmo mais de um assunto principal brigando ali pela atenção da foto. E a fotografia harmônica não é só sobre esses assuntos, mas é sobre um equilíbrio como um todo. Isso aí entra em posição de luz, colorização, o espaço ali em que cada componente está posicionado, tudo vai fazer parte da harmonia. O objetivo é fazer com que cada assunto componha ali de maneira conjunta entre os outros elementos. Você sabia que naturalmente o nosso cérebro busca por composições que agradem os nossos olhos? Emily, como isso funciona? O nosso cérebro tem a tendência de estar rejeitando composições que não o agradam. Isso é para você entender o nível de exigência do nosso cérebro e quanto nós somos inconscientemente inteligentes. E hoje vamos tratar especificamente sobre dois temas: iluminação e coloração. Você já chegou em um local com uma iluminação mais ou menos parecida com essa e se sentiu, de certa forma, acolhido? Aquele clima meio quente, aquela sensação gostosa? Isso acontece porque, além da composição em relação à iluminação, também há uma composição em relação ao espaço, o posicionamento das luzes, o estilo, né, dessa luzinha mais fina, né, que traz essa questão mais de casa, de acolhimento, e o tom amarelado, né, que é um tom mais quente, faz aí a questão principal em toda essa situação. Os tons quentes traz literalmente uma sensação de calor, uma sensação de acolhimento. E em contrapartida, você já chegou num local assim extremamente branco, com uma iluminação bem mais clara, trazendo até aquela sensação talvez de não pertencimento, né? O medo de talvez você tocar alguma coisa e sujar pelo fato de ser tudo muito claro, muito branco. Então, esse cenário traz um pouco mais de tensão mesmo, te deixando um pouco mais recolhida ali em relação ao local. Então eu quero trazer mesmo para vocês essa diferença, né, de um ambiente com uma luz mais quente, trazendo mais essa ideia de aconchego, e um ambiente com uma luz mais fria, com detalhes mais brancos, trazendo essa questão do não pertencimento. Basicamente, trazendo essa ideia de um ambiente com luz quente e um ambiente com luz fria, a gente já entra aí na importância da colorimetria, que é, né, o impacto que algo mais quente e algo mais frio vai trazer para as nossas emoções, a maneira como a gente se sente em contato com essas condições. Então, eu quero trazer aqui para vocês hoje uma curiosidade, né? Como nós associamos emoções a situações de cores, composições e tudo mais. Em uma postagem do Instagram, eu vi que quando era colocado uma imagem, né, com um ambiente com cores frias, parte das pessoas falavam que aquele ambiente lembrava eles de um local agoniante, úmido, hospital, né, que normalmente as luzes do hospital são mais claras. E quando colocava a luz quente, parte das pessoas falavam que lembravam de uma sensação de pobreza, de agonia também, por aquelas pessoas terem vivido em um momento de falta de algo na infância e estarem com essas luzes quentes naquela época, já que naquela época era mais normal ter aquelas luzes mais fininhas, redondinhas, quentes nos ambientes, né, mais simples. Quero que vocês entendam aí a importância que uma iluminação causa nos nossos sentimentos. Isso pode ser um pouco pessoal também,
por causa das lembranças que nós temos aí de situações que a gente já passou na nossa vida, igual o exemplo que eu dei do hospital ou de uma casa mais simples, mais humilde, que teve uma certa falta e estava aquela luz amarela. Porém, mesmo isso sendo um pouco pessoal, a colorimetria em si já traz uma certa mensagem. Resumindo, aquilo que as cores causam na gente também pode ser de lembranças pessoais, mas é principalmente o que cada composição, o que cada cor, sendo mais fria ou mais quente, causa em nossas emoções. E agora, entrando na importância das cores, você conscientemente pode não saber de detalhes sobre a combinação das cores. Mas eu creio que você, em algum momento, já viu um conteúdo onde tinha uma mistura de cores, tipo um azul nada a ver com um verde, talvez, um verde com um roxo, e talvez tudo isso muito misturado junto com um laranjado. E você sentiu ali um certo atrito, né, mesmo na sua mente, ao ter acesso a essa imagem. Isso é o seu inconsciente falando que entende sobre o que nós vamos abordar nesse momento. Bom, aqui eu trago para vocês alguns poucos exemplos, porque no mundo da colorimetria há muito mais do que isso, mas aqui já tem uma harmonização que pode te auxiliar no momento em que você for fazer ali o casamento de algumas cores, como por exemplo o azul e o amarelo, que talvez são cores um pouco mais intensas, mas dentro da roda das cores e também no seu inconsciente, elas fazem sentido. O azul e o amarelo, que são cores complementares, então tem um grupo aí de cores complementares que nessa roda de cores, né, que fazem as combinações, elas estão no contrário. Então, por exemplo, o verde e o vermelho, colocado ali da maneira correta em um banner, por exemplo, são cores complementares. O azul com o laranjado, eu creio que você já viu aí a identidade visual de talvez algumas empresas com o amarelo e o roxo, o pessoal da açaiteria aí costuma usar bem, né? O tom aí de roxo mais voltado para o açaí com o amarelinho. Então, isso são cores complementares que mesmo sendo intensas, elas combinam entre si. E aí tem outros grupos de cores também que fazem combinação, como por exemplo as complementares divididas, tem também os tons análogas que elas andam em tríades ali, pertinhas umas das outras na roda de cores. Também a tríade de cores, também conhecida como a tríade harmônica, né? Então, todas essas composições, elas vão fazer sentido em algum momento e posicionadas da maneira correta. Então, para que a gente possa aí compreender de fato o que as cores podem causar na gente e a influência, né, que essa composição para o lado das cores pode causar, eu já misturei o que eu tava falando. Cara, pra mim gravar eu tenho que estar bem da cabeça, porque a hora que eu tô falando parece que some tudo assim. E para que a gente possa realmente compreender a importância de entender, né, a harmonização dessas cores, às vezes você pode estar se perguntando, tá, mas qual diferença isso vai fazer no momento em que eu for tirar uma foto do meu produto, no momento em que eu for, talvez, até escolher, né, a minha identidade visual. A composição harmônica traz a ideia de que você precisa passar uma mensagem. Nós sabemos que tudo passa uma mensagem. No momento em que você for apresentar o seu produto ou talvez a sua identidade visual para o seu cliente, e a ideia é que a sua mensagem chegue muito antes da sua paleta de cores. Então, compreendendo as cores, você vai passar intencionalmente a sua mensagem. Sabe quando você vê uma identidade visual que você se apegou muito mais nas cores brigando ou em uma cor super forte do que necessariamente no que estava escrito, talvez naquele cartão de visita ou talvez naquela parede que está escrito a logo da pessoa. Então, as cores, elas não podem tomar a atenção da mensagem. As cores, elas têm que ser o complemento daquilo que você quer passar para o seu público. Então, para ter um conteúdo harmônico, você precisa entender que a harmonia visual do seu conteúdo vai fazer com que aquela pessoa que está ali consumindo o seu conteúdo queira ficar mais tempo
E principalmente entenda a mensagem que você está passando, porque na realidade, o principal motivo de você estar estudando composições harmônicas é para que todos os elementos que você venha utilizar auxilie na mensagem que você quer passar e que você quer deixar para o seu público. Então, se você achou esse conteúdo interessante e de utilidade para aquilo que você faz, para sua prestação de serviço, para sua empresa, então curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e comente aí embaixo o que você achou. O conteúdo que você adquiriu aqui é necessário que você coloque ele em prática. E no momento que você colocar em prática, pode ser algo simples, você juntando ali cores complementares no seu dia a dia. Tire uma foto e nos marque no nosso Instagram. Beijo para vocês e até a próxima!